Olá, seja bem-vindo a mais um Hotel Connection. Estamos chegando a dezembro, reta final, todo mundo já pensando em férias, alta temporada, mas a gente segue firme aqui com a nossa programação de conteúdos. Hoje a gente traz uma das pessoas que eu mais gosto de conversar, uma fonte super ponta firme, sempre me atualizando o que está acontecendo na hotelaria. Gosto muito dele e prazer em tê-lo aqui com a gente, Orlando Souza, presidente executivo do FOB, que, aliás, eu tenho que agradecer duplamente hoje, principalmente pela presença, aceitar o nosso convite e também pela toda essa estrutura que colocou à nossa disposição para a gente gravar o programa de hoje. Como a gente sempre faz, temos aqui outras pessoas para ajudar a entrevistar o Orlando. Por favor, Orlando, aqui, ó. E hoje temos mais uma estreia. Ela é nossa redatora e meu braço direito, esquerdo, cabeça, tudo. Nayara Mateis, por favor. Estreando aqui no Hotel Connection. Tudo bem, Nayara? Prazer. Então vamos começar, gente. Orlando, primeiro, novamente, o agradecimento por nos deixar aqui usar e usufruir dessa estrutura aqui para a gravação do Hotel Connection. E queria começar já te apertando. Você já sabe até o que eu vou te perguntar, mas vamos em frente. Esse corporativo, Orlando, a gente sabe que não volta igual. A gente estava até falando com o Francisco Costa Neto outro dia. A gente já tem o fenômeno Zoom, a gente vai ter o 5G, uma internet muito mais rápida. Vai entrar outro componente importante nessa equação, que vai ser realidade aumentada. Então, provavelmente, o setor vai voltar menor, né? Bom, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom conviver com vocês todos. Estamos aqui nesse palco aqui que foi montado para o nosso fórum de hoje. E é o seguinte... É muita tentativa de adivinhação, talvez até um pouco de precipitação, a gente dizer que vai voltar menor, quanto menor, como é que vai voltar, como é que não vai voltar. Eu sei que o corporativo vai voltar, isso eu sei que vai voltar. Não há como não voltar. O corporativo é composto de uma série de coisas, né? O corporativo é composto de eventos, é composto de grandes eventos, pequenos eventos, congressos, convenções, viagens de incentivos, as viagens dos executivos ou dos homens de negócio, né, os executivos de grandes corporações e homens de negócios de pequenas e médias empresas que têm que viajar para fazer os seus negócios, né, congressos médicos, ou seja, é uma multiplicidade de coisas que a essa altura da pandemia, onde nós estamos agora começando a entender um pouco o que vivemos nisso tudo, o que aprendemos com isso tudo, e estamos, se Deus quiser, entrando numa fase agora sim de retomada, eu acho que é um pouco de precipitação. É aquilo que alguém já disse uma vez, é tentar ser especialista em incertezas, né? E é melhor você não ficar arriscando muito nesse campo. É preferível você dar um pouco de tempo para tentar entender. Mas o que eu posso assegurar é que sim, volta, o corporativo volta, o ser humano tem necessidade disso daí, as atividades econômicas têm necessidade dessas viagens corporativas. Pode ter algum impacto? Pode. Mas eu arriscaria dizer até que é precipitado dizer que isso vai reduzir necessariamente o número de viagens ou de hospedagens, pura e simplesmente, porque eu acho que a tecnologia vem para agregar alguma coisa a mais nesse ramo do turismo, e principalmente das viagens de negócio, né? Pode reduzir, vai reduzir algumas reuniões, por exemplo, que já não farão muito sentido em virtude da tecnologia que nós temos hoje? Sim, é verdade. Talvez se alguém me marcar uma reunião para ir para Brasília, que eu tenha que sair daqui um dia antes para dormir lá, para ter uma reunião às 9 horas da manhã e voltar ao meio-dia, eu vou me esforçar para que a reunião seja feita via tecnologia, virtual. Não vejo que faça sentido uma coisa desta, a menos que seja muito bem justificado. Mas isso é um ponto na curva, né? E tudo aquilo que vai aparecer em função da tecnologia. Eu me lembro, para encerrar essa primeira fala minha,
Eu me lembro lá atrás, quando todo mundo falava, mas a tecnologia vai acabar com um monte de emprego, acabar com um monte de emprego. Até que a tecnologia apareceu e criou as plataformas eletrônicas, os Uber da vida, as OTAs, os mercados livres e todo esse tipo de coisa. Certo? Isso daí quintuplicou a oferta de empregos e tudo mais. Então, vamos conviver com isso daí. Como já disse um grande empresário, que a gente aprendeu com ele hoje, inclusive no nosso evento aqui do FOB, não pode ter medo do futuro. Temos que ficar amigo do futuro. Mas a gente sabe que vai voltar um pouco menor, né, Orlando? Eu entendo o seu otimismo, mas acho que o setor está se transformando. Acho que as redes, né, associadas ao FOB vão ter que conviver com uma demanda um pouco menor, vão se adaptar e vão fazer isso brilhantemente. Sobre isso que você colocou de ser amigo do futuro, eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Leandro Carnal, e ele falou uma coisa muito interessante que me marcou, que o humano, por natureza, ele tem uma espécie de uma síndrome de Frankenstein relacionada à tecnologia. Acha que aquilo que vai ver sempre o lado ruim da tecnologia. Vai acabar com o emprego, vai diminuir demanda, etc. E muitas vezes é o contrário, efetivamente, como você colocou. Mas eu acho que o setor volta um pouco menor, embora acredita que o setor vai se adaptar bem a isso que vai acontecer. Eu acho, pode ser que seja, o menor seja a mudança que veio, um pouco menor, pode ser que seja. O que eu acho que ele vai vir com outras características, ele vai vir diferente, certo? Pode ser que o menor seja uma das características, pode ser que a utilização das plataformas eletrônicas de comunicação seja uma outra característica, pode ser que a tecnologia seja um acréscimo de público para determinados eventos, você faz um evento presencial e, para além disso, você disponibiliza isso no streaming. Eu acho que vai vir diferente. Aliás, toda crise da humanidade, quando você sai dela, sai alguma coisa diferente. A crise tem a capacidade de criar uma gênese de novas coisas, tá certo? Foi assim com a Primeira Grande Guerra, com a Segunda Grande Guerra, e não estamos numa guerra, mas estamos numa crise humanitária e sanitária gravíssima que nós atravessamos. Nós não vamos sair iguais, vamos sair diferentes. Pode ser que uma das características seja que a gente seja um pouco menor. Vamos esperar. Oi, Orlando. Vinícius, obrigada pelo convite. No último webinar do FOB, uma das máximas que colocaram é que quanto mais lenta voltar a diária média, mais lenta vai ser a recuperação da hotelaria. E o que a gente tem visto, principalmente em praças corporativas, em capitais, é que existe um desequilíbrio entre a inflação e a diária média. Pelas previsões das instituições financeiras, é que essa inflação continue subindo, pelo menos até o começo do ano que vem. E o que a hotelaria corporativa pode fazer a respeito? Como equilibrar essa equação? Então, Nayara, é uma boa pergunta essa. E, aliás, mais do que boa, é uma pergunta muito oportuna, né? Porque está todo mundo falando na retomada, então agora vai retomar, agora nós vamos recomeçar tudo. Só que não pode ser uma retomada sem intenção de trocadilho, não pode ser uma retomada a qualquer preço. Não pode. Né? Por algumas razões. A primeira delas é que nessa retomada agora, a demanda já está se recuperando, e a demanda vai continuar se recuperando. Né? Só que essa recuperação da demanda não é um botão que esteja na mão dos gestores da hotelaria completamente. Ele tem até a capacidade de fazer alguma atuação sobre essa evolução da demanda, que é traduzida na taxa de ocupação. Mas ele não tem o botão completo na mão para mexer na demanda. A demanda está se mexendo em função da redução dos casos de contaminação, da expansão em escala muito grande da vacinação, e o Brasil está sendo um exemplo disso, dessa retomada em função da escalabilidade da vacinação. Isso é o que está fazendo com que a demanda esteja aumentando e acelere ou não em função dessas questões, certo? Onde a retomada tem que ser tomada com muito cuidado é na questão de ser uma retomada em que o setor consiga ser saudável, em que ele consiga ter a sua sustentabilidade garantida na retomada. Retomar e de uma maneira em que os resultados financeiros, em cima de empresas
hoteleiras, não só da hotelaria, mas de outras empresas também, mas estamos falando de hotelaria, que já estão hoje muito machucadas pelo período todo de crise que viveu, retomar a qualquer preço, tá certo? Sem se cuidar do resultado que essa retomada pode trazer para as contas dos hotéis, isso daí é uma temeridade, não pode ser feito dessa maneira. Então, esse é o botão que os gestores têm na mão mais apropriado para fazer com que essa retomada ela seja feita de maneira a dar sustentabilidade ao modelo de negócios da hotelaria, ou seja, remunerar investidores, recompor o caixa, permitir a recontratação de pessoal e a formação desse pessoal, fazer investimentos para a atualização do hotel, ou seja, isso é o que tem que estar no mindset, na linha de conta dessas pessoas que estão gerindo os hotéis, tá certo? Num primeiro momento, é preferível até você perder a ocupação, mas ganhar em resultado. Eu trocaria até hoje a palavra que todo mundo usa, que é o revenue management, eu trocaria isso por um resultado management, tá certo? Ou seja, você tem que fazer uma gestão para que gere resultado financeiro nesse negócio, não pura e simplesmente para aumentar a taxa de ocupação. Nós gestores, vamos ser medidos daqui para frente, principalmente a partir do ano de 2022, nós não vamos ser medidos pela capacidade de gerarmos taxa de ocupação, nós vamos ser medidos pela capacidade de gerarmos resultados positivos para os investimentos em hotelaria. Olha, isso, né, o que a gente está vendo, né, é uma repetição de crises, assim, né, melhor explicando aqui. Toda crise a gente vê esse mesmo ciclo. Cai primeiro a ocupação, depois a diária média, os hotéis tentam segurar, vai caindo, e quando começa a retomada, ela começa pela ocupação, para depois subir o preço. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, e é o que eu pesquei da sua fala e vendo o que o FOB vem fazendo, é que o setor entendeu, até diante das crises passadas, que precisa acelerar essa recuperação de preço. É bem isso, né? Porque nas crises anteriores esse processo foi um pouco mais lento. É isso mesmo, Vinícius, é muito bem observado. A sequência é bem essa. Toda crise, você tem uma retração da demanda, e com a retração da demanda, todo mundo sai a campo tentando se salvar. E o botão, de novo, que tem na mão do gestor, que ele trabalha ao contrário, é reduzir diária para tentar não perder o pouco de demanda que ainda ele consiga ter, tá certo? Mas tem uma característica muito diferente nessa questão agora da pandemia, muito específica. É que nas crises anteriores, e que foram crises que foram consequências de uma crise econômica, especialmente a de 2015, 16, 17, né? O que acontecia? Havia uma queda da demanda, mas era uma queda da demanda em função de um desaquecimento econômico por causa de uma crise de economia. Então, você caía lá do patamar de um X de ocupação para um patamar de X menos alguma coisa de ocupação. Você caía de 60 para 40, de 50 para 30, ou de 70 para 55. Era isso que acontecia. Na pandemia, não. Na pandemia, o que aconteceu é que em abril de 2020 caiu a zero. Tanto caiu a zero que 90% dos hotéis da oferta hoteleira do FOB fechou, tá certo? Ficou fechado, foi abrindo depois ao longo do tempo. Então, enquanto lá, na crise econômica, você começava a remar, tá certo? A partir de um determinado percentual de ocupação, aqui agora nessa pandemia, você começou a ter que remar a partir de quase zero de ocupação, tá certo? Aqueles que ficaram com alguma ocupação, ficaram com ocupação de um dígito, 5%, 6%, 4%, 7%. Então, o esforço é muito maior. Mas também, veja só que coisa paradoxal, é que quando numa crise econômica a demanda cai, a taxa de ocupação cai, a diária média também cai muito rapidamente, porque todo mundo tenta segurar aquele pedacinho que ele tem ali, tá certo? Como aqui caiu a zero, você não tinha nada para segurar na tarifa, não tinha ninguém comprando nada, entende? Então, aquilo que se começou a vender depois, não se começou a vender tão mais baixo assim quanto foi na crise econômica, tá? Então, tem um gap, sim, que caiu das diárias médias, que tem que ser recuperado, e aí é que é o nosso discurso. Essa recuperação, como você bem observou, tá certo? Ela tem que ser acelerada, ela tem que ser a partir de agora, de já.
Agora que a ocupação está retomando. Não dá para esperar 2022 para aí você começar a fazer a recuperação, porque você não tem esse tempo. O caixa do hotel não tem esse tempo, as reservas de investimento não tem esse tempo, a recontratação de pessoal não te dão esse tempo, tá certo? Você tem que começar a fazer esse movimento agora. E o movimento agora significa que você fazer sua gestão de receitas, considerando a possibilidade das suas tarifas, daquela questão das negociações de tarifas corporativas. Você não pode mais ter uma negociação de tarifa corporativa, uma tarifa fixa para o ano inteiro, tá certo? Não faz sentido isso aí, né? Vem inflação, vem um monte de coisa aí, você vai ter que trabalhar com tarifa dinâmica também para o mercado corporativo. Eu lembro que lá no auge da pandemia, a gente conversava muito, né? Eu tentava tirar de você, e você obviamente me falava o que podia, sobre como estavam essas negociações com o governo. A gente estava aqui no fórum hoje, e você colocou muito bem no começo, na apresentação, de que a pandemia, óbvio, foi extremamente danosa para a indústria como um todo, para toda a economia, mas houve pontos positivos. Um deles foi essa grande união das associações ligadas ao setor de turismo, né, a fundação do G8, depois o G20. E como é que está isso hoje? Realmente há uma interlocução grande entre vocês, e mais ainda, com o governo federal, com o Ministério do Turismo, as demandas prosseguem as mesmas de antes, o que, por exemplo, tem a questão da desoneração agora, que está em debate, parece que vai ser prorrogada pelo governo, ou já foi, mas acho que o turismo não foi incluso, embora seja um setor de uso intensivo de mão de obra. Como é que está isso tudo? Como estão as demandas e como está essa articulação entre todos os setores? Então, a articulação agora entrou num outro diapasão, tá certo? O que deu origem a essa articulação toda, que era uma articulação que, se não tivesse a pandemia, ela era praticamente impensável, tá certo? Porque o turismo, ele é todo pulverizado, né, de uma série de coisas, e de coisas até que muitas vezes, têm conflitos de interesse entre elas, tá certo? Sempre foi um conflito, no bom sentido do conflito, mas o conflito entre as agências de viagens e as companhias aéreas, as agências de viagem e a hotelaria, tá certo? E por aí vai. Sempre tem coisas que são comuns e tem coisas que os interesses não necessariamente andam no mesmo sentido. O que a pandemia fez? A pandemia criou um inimigo comum, chamado de SARS-CoV-19, tá certo? E aí, todo mundo tinha o mesmo problema, o mesmo inimigo. Quando todo mundo tem o mesmo inimigo, todo mundo vira amigo, porque não tem como fazer, tá certo? Então, aquele era um outro momento. É um momento onde todo mundo ficou no zero e falou, olha, não adianta nós brigarmos um com o outro, porque nós estamos todo mundo na mesma situação. Então, vamos lá, vamos nos unir para ver como é que, em conjunto, a gente consegue manejar essa situação inusitada que a gente nunca se preparou para esse tipo de coisa, tá certo? Então, aquele era um momento. E por isso que teve a capacidade de, a partir do G8, depois G20 e tudo mais, de criar esse amálgama dos vários players do turismo em geral, a despeito, às vezes, até de zonas conflituosas que foram colocadas à parte porque tem um inimigo muito mais perigoso, que era a questão do Covid, tá certo? Hoje não. Ao longo da pandemia, as coisas foram evoluindo e tudo mais, e hoje, apesar do G20, o G20, na verdade, é uma abstração, né? Não tem nada formalizado, não tem um estatuto do G20, a diretoria do G20, não tem nada disso. São as entidades que se conversam para tentar encaminhar, endereçar assuntos que sejam de interesse de todos eles, né? O G20 hoje continua, ele está disponível, tem até grupo do WhatsApp, tem todo esse negócio. Porém, nesse momento, cada um começa a dar um foco um pouco mais individual em algumas pautas que são específicas de cada setor. Vou dar um exemplo, até que não é na hotelaria. A questão do imposto de renda para remessa de dinheiro do exterior, que é uma pauta, um pleito já de há muito tempo das agências de viagem, tá certo? Ou a questão de pagar imposto de renda sobre o leasing dos aviões, que a BEAR já defende isso há muito tempo, tá certo? A hotelaria na pauta da desoneração da folha de pagamentos, que é uma coisa de há muito tempo. Então, cada um agora começa a puxar um pouco mais o foco para alguns temas que são muito importantes para cada setor, sem necessariamente você implodir o G20. O G20 está lá. Se tiver alguma coisa
como, por exemplo, é o caso da pauta da desoneração da folha de pagamento. Se essa pauta pode ser levada através do G20, vai ser levada através do G20, não tem problema nenhum. Nós vamos levá-la através do G20. Mas hoje não é o mesmo amálgama, já é um amálgama que continua lá, mas com os setores tendo um foco, muitas vezes, em coisas que são particulares para determinados setores. Relativamente à nossa relação com o governo e tudo mais, eu tenho para mim muito claro que, apesar do turismo ter conseguido, através do G20, se mostrar como um setor econômico, como nunca tinha conseguido se mostrar antes, ele ainda não tem o reconhecimento por parte dos governantes, dos governos, seja ele executivo, legislativo, o que for, ele não tem ainda o reconhecimento do peso específico econômico que ele deveria ter, certo? Como outros setores têm. A gente ainda não conseguiu esse patamar de representatividade. Desculpa, hotelaria. Hotelaria e o turismo em geral. Acho que as empresas aéreas têm. As aéreas são um caso à parte. Por quê? Porque elas são uma concessão pública. Então, elas são altamente reguladas. Elas são uma concessão pública do governo para... E estratégico para a conexão do país. Né? Então, até por isso, tá certo? Mas tira as aéreas e coloca todo o restante do setor do turismo, entende? Não consegue ter aquele impacto do ponto de vista dos governos. Tanto que, se a gente for levantar na ponta do lápis, de todas as medidas que foram tomadas pelo governo para socorrer os setores durante a pandemia, a única medida que foi tomada, mais especificamente para o turismo, foi a questão dos cancelamentos. Tá certo? De não ter que devolver imediatamente, de poder dar voucher, dar crédito, de ter depois, mesmo que tivesse que devolver, que fosse depois de tanto tempo, em 12 parcelas. Foi a única coisa que foi específica para o turismo. Todo o restante foram pautas transversais para a economia, e claro, o turismo fazia parte do setor da economia, mas não teve nenhuma pauta específica, mesmo a pauta dos fundos de crédito, também é difícil de acessar, tá certo? Não é uma coisa que seja muito simples para as empresas conseguirem o crédito. Então, ainda não temos essa parte do reconhecimento, é uma coisa que ainda temos que trabalhar para fazer com que no Brasil, assim como outros países, tenha a devida importância do turismo como um grande segmento de impacto na economia e, mais ainda, com um potencial enorme de desenvolvimento da economia social, empregabilidade, distribuição de renda, geração de renda, trazer divisas de fora, ou seja, isso ainda tem que ser reconhecido pelos governos. A gente sempre tem umas surpresas aqui para os nossos convidados, mas a gente vai trazer primeiro, a primeira delas é uma pergunta de uma pessoa que você conhece bem, esteve aqui com a gente hoje, e que vai aprofundar justamente isso que a gente estava falando agora. Roda aí, produção. Boa tarde, Vinícius, Nayara, Orlando. Quero dizer que é um prazer enorme participar dessa edição do Hotel Connection, que entrevista o Orlando. O Orlando teve, né, e tem um papel muito importante na minha vida e na minha carreira. Participou ativamente de uma fase super especial, que foi a construção da minha tese de doutorado, e hoje a gente tem desafios comuns aí em como enfrentar e ajudar a evoluir o nosso setor, representando aí as associações do segmento hoteleiro. Então, tenho o prazer de, semanalmente, encontrar o Orlando virtualmente para discutir e debater como que a gente pode evoluir juntos. Aí, Orlando, queria fazer uma pergunta justamente relacionada a esse tema. Você, com a sua visão, e com a sua experiência em associação e com a sua visão sempre pragmática, como que você acha que a gente pode organizar melhor as nossas ações para efetivamente evoluir as pautas convergentes do nosso setor produtivo? O que você acha? Essa é a pergunta que vale muita grana. Eu acho que a maneira de fazer é que, no caso nosso da hotelaria, nós vamos ter que cada vez mais nos reunirmos em torno de um conjunto de pautas comuns e estabelecer uma estratégia de como levar essas pautas à frente, principalmente no que respeita
a questão legislativa, da questão de normativas junto aos órgãos do executivo ou do legislativo, né? Eu costumo sempre dizer que aquilo que depende da iniciativa privada fazer, tanto no turismo, mas em especial na hotelaria, a iniciativa privada fez. Os investimentos a hotelaria brasileira tem uma matriz instalada de hotéis que não deve nada para ninguém, tá certo? Nós estamos preparadíssimos para que esse turismo do Brasil pudesse duplicar de uma hora para outra. Não tem problema nenhum quanto a isso, né? Porém, eu acho que o turismo precisa de mais do que isso daí, né? E aí, na hotelaria, você tem uma série de coisas que dificultam e que depende de legislação, normatização e tudo isso, né? Então, eu acho que o jeito de nós fazermos seria que a gente consiga cada vez mais, e está acontecendo isso de uma certa forma, é muito lento, mas está acontecendo, que essa hotelaria, que os meios de hospedagem consigam, em conjunto, definir uma pauta, ver aquilo que é de fato essencial que a gente trabalhe, para não ficar uma pauta extensa demais que você não sabe o que é prioritário e o que não é, né? Tem um amigo meu que dizia o seguinte, a prioridade é uma coisa tão importante que só devia ter uma, né? Então, poucas prioridades e o que nós devemos trabalhar. E aí sim, aí estabelecer uma tática de como levar essas pautas à frente. Você sente o Congresso mais sensível às pautas do turismo? A da hotelaria, melhor dizendo. Tem. Existe uma sensibilidade cada vez maior, mas como eu disse, é lenta. É lenta, tá certo? Porque a gente não tem o poder de fogo que tem o agronegócio, ou a indústria, ou a construção civil. Nós não temos esse poder de fogo, né? E como eu falei, o turismo ainda, e mesmo a hotelaria, são vistos como um pequeno setor do negócio, certo? A despeito do potencial que tenha. Então, nós temos que começar a despertar cada vez mais esse conhecimento do potencial que o turismo tem e a hotelaria como um player importante. Eu costumo sempre dizer o seguinte, não tem turismo sem hotelaria, tá certo? Ninguém faz turismo se não tiver hotelaria. No Brasil, então, não tem turismo sem hotelaria e sem companhia aérea, porque ele está pela extensão do país, né? Então, acho que isso é que nós temos que fazer, conseguir mostrar e sim, tem hoje no Congresso uma sensibilidade já bem mais interessante, inclusive no aspecto da hotelaria. Como eu falei, a gente apronta aqui sempre com os convidados, e agora a gente vai para as duas primeiras surpresas aqui para você. Uma eu achei fantástica. Roda aí, produção, por favor. O que falar de Orlando Souza? Puxa, eu admiro demais Orlando. Ele é um dos profissionais de hotelaria mais bem-sucedido do Brasil, sem dúvida. Ele tem uma visão incrível, ele tem experiência em várias áreas de hotelaria. Mas eu conheci Orlando nos últimos anos, quando ele está no Convention e no FOB. Ele trabalha no Convention e está trabalhando no FOB, que são institutos muito difíceis, porque você tem que liderar com vários tipos de redes hoteleiras diferentes, grandes, pequenos, tem visões diferentes. E Orlando tem sucesso nisso, isso não é para qualquer um. Agora, eu sei por que Orlando tem sucesso nisso, porque quando Orlando fala para fazer alguma coisa, você faz, tá? Então, ele não tem meia palavra, ele tem convicção no que ele está fazendo, e ele tem gabarito, e ele estudou, ele sabe do que está falando. Então, é bom que você realmente escuta Orlando, e ele está fazendo uma diferença na área de hotelaria do Brasil. Ele já está escrevendo isso na história dele. Parabéns, Orlando. Eu gosto demais de você. Parabéns. Calma aí que tem outro aí. Esse eu adorei, hein? É isso aí, Orlando. Estamos aqui sempre contigo,
porque der e vier. Orlando, que fez o convite para vir para cá, para o São Paulo Convention Bureau, e logo na sua primeira gestão fizemos o evento lá na Casa das Caldeiras, participamos do Samba Enredo da Mocidade Alegre, fizemos a campanha São Paulo é Tudo de Bom com uma série de celebridades. A gente não tinha noção da grandeza que era todas essas ações quando a gente começou a trabalhar nelas. Por que isso? O Orlando é objetivo, pragmático e faz com que a gente sempre busque o nosso melhor. Muita gratidão, Orlando. A gente aqui fala, São Paulo é tudo de bom, o Orlando também. Colinha que me passaram que eram 2 amigos antigos aí. Pois é, nesse meu período todo de turismo e hotelaria, bom, eu trabalhei na hotelaria com muita paixão, né? Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava em Portugal ainda, pela Accor, eu fui entrevistado também por algum veículo de comunicação. Quanto tempo de Accor, Orlando? De Accor? Foram 25 anos. Só pouco isso, mais, né? Na verdade foram 30, porque eu trabalhava na Rede 4 Rodas, a Rede 4 Rodas foi comprada pela Accor e eu fiquei, tá certo? Então, somar tudo dá 30 anos, né? E uma vez um veículo lá em Portugal me perguntou, né, como é que era trabalhar na hotelaria. Eu falei assim, olha, cara, trabalhar na hotelaria é o seguinte, eu tenho um monte de coisas boas na vida. Uma delas é trabalhar na hotelaria, né? E então, uma paixão intensa de poder trabalhar na hotelaria. Mas se tem uma coisa que competiu com a hotelaria comigo, foi o Convention Bureau. Sensacional. Porque ali eu saí daquele mundo corporativo, saí, entre aspas, né, daquele mundo corporativo, porque eu era o diretor da Accor e o presidente do Convention Bureau. Não é que eu troquei uma coisa por outra. Eu continuava como sendo o executivo da Accor. E no Convention Bureau eu era o presidente executivo do Convention, com um trabalho pro bono, né, como todas as diretorias fazem, numa entidade. E ali no Convention Bureau, você trabalha por uma causa. Né? Na época, a causa era recuperar a taxa de ocupação da cidade de São Paulo. Ali sim era recuperar a taxa de ocupação, porque tinha tido uma expansão brutal da oferta na cidade de São Paulo, tá certo? E aí o botão para apertar era, sem dúvida, a taxa de ocupação, era aumentar o fluxo de visitantes para a cidade de São Paulo. E a gente fez uma série de coisas naquela ocasião, que o Tony até relacionou ali, e aquilo ali foi... A gente está brincando outro dia, Tony, quando a gente olha para trás e vê o que a gente fez lá naquela época, a gente fala assim, olha, a gente não conseguia avaliar aquilo que a gente estava fazendo, definitivamente não conseguia. Agora, é bom que os caras te encontram aqui e não falam nada, né? Como que é? Os caras te encontram hoje aqui e não falam nada, né? Ah, não, mas aquilo que você já fez já está feito, tá certo? Não, estou falando de gravam, contam isso e te surpreendem aqui e não comentam nada. Não falaram nada. Isso daí, seguiram bem o meu pedido. Pois é. Mudando um pouco de assunto, Orlando, o passaporte da vacina ele tem dividido muitas opiniões dentro do turismo. Alguns destinos, como Florianópolis, aqui em São Paulo, é uma exigência já para o segmento de eventos, e recentemente o Ceará decretou essa obrigatoriedade também para bares e restaurantes. À primeira vista, essa obrigatoriedade parece afetar mais as demandas de lazer. Eu queria saber a sua opinião sobre essa exigência e até que ponto ela também afeta o corporativo, né? É um empecilho para a retomada do turismo? É um reforço para as empresas voltarem a viajar também com mais segurança? Olha, importante esse tema, muito importante esse tema. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar é o seguinte, o que a pandemia mostrou, desde o seu bem começo, aquilo que eu falei da incerteza, é que ninguém sabia o que fazer. E aí todo mundo começou a fazer, todo mundo que eu digo, a autoridade, as empresas, todo mundo, né, o mundo inteiro. A pandemia foi para o mundo inteiro, né, literalmente para o mundo inteiro. Né. Todo mundo começou a fazer o que achava que poderia fazer para combater a pandemia, tá certo? Um fazia decreto aqui, outro fazia lei lá, outro mudava, outro fazia protocolo, outro fechava o hotel, outro diminuía o restaurante. Todo mundo começou a fazer um monte de coisas. Né. Por quê? Porque ninguém tinha a resposta adequada. Ao longo da pandemia, a gente foi aprendendo uma série de coisas, tá certo? E assim é que é. Né? À medida que foi avançando, fomos aprendendo, tá certo? Com acertos e erros, é o popular método de tentativa e erro, tá certo? Você vai corrigindo na medida que você vai caminhando. Empirismo, né? puro. Exatamente. Né? Então, tudo bem. Uma coisa que eu aprendi, antes de falar desse estágio agora, uma coisa que eu aprendi também, participando de muitos eventos, eventos virtuais, né? Inclusive com as empresas, corporações e tudo mais,
que sim, as viagens corporativas, elas cada vez mais, em função da pandemia, iriam exigir segurança sanitária, certo? Protocolo nos hotéis, protocolo para viajar, protocolo, seja lá onde fosse, tá certo? Elas iriam exigir. E só iriam começar a viajar na hora que os executivos pudessem ter segurança de que eles poderiam viajar e se hospedar nos hotéis. Ou seja, tinha uma fase aí que não adiantava nem se baixar preço, porque eles não iam viajar por causa da insegurança. Então, segurança sanitária passou a ser um ativo fundamental, né? Todo mundo, então, acabou indo para esse lado, certo? A hotelaria, inclusive, o FOB, inclusive, desenvolveu um protocolo sanitário para os seus associados, algumas redes desenvolveram seus próprios, aquelas que não tinham como desenvolver um protocolo sanitário próprio, o FOB fez um, inclusive com a chancela da Faculdade de Medicina da USP, tá certo? Ou seja, um protocolo oficial. Por quê? Porque isso daí tinha que entrar obrigatoriamente nos contratos com as viagens corporativas, as hospedagens corporativas, não só, também viagens de famílias e tudo mais. Então, isso daí é dado. Ao longo da pandemia, aprendeu-se que ou você tem protocolo de segurança e você mostra que você respeita o protocolo de segurança, ou você vai ter um problema na sua ocupação. Isso é um lado da moeda. Então, eu não acho que isso daí seja um gargalo que possa atrapalhar as viagens corporativas. Não acho, não. Acho ao contrário. Acho que não ter isso, seguramente isso, tá certo? Essa segurança, isso sim pode ser um gargalo, tá certo? De você ficar excluído das viagens corporativas. Mas tem um outro detalhe. A discussão que é hoje sobre o certificado de vacina, ela tem dois lados. O que se diz de um lado é o seguinte, mas o certificado de vacina é uma coisa autoritária. Você começar a proibir as pessoas, cercear a liberdade das pessoas em função de uma coisa que você criou, que você inventou agora, tá certo? Ou seja, se eu não quiser tomar vacina, então eu não posso fazer as coisas. É um lado de ver isso, tá certo? Só que nós não estamos numa situação normal. Nós não estamos numa situação corriqueira, tá certo? Usual. Nós estamos numa situação totalmente excepcional, quase que no meio de uma guerra. É que nem mais ou menos chegar na Segunda Grande Guerra Mundial e as autoridades falam, olha, cada vez que tocar sirene aqui, vocês têm que sair tudo de casa e entrar para dentro do abrigo subterrâneo. E o cara fala, não vou, eu não quero ir, porque não tem essa parte. Compra o risco. Não tem essa parte, tá certo? Então, é um pouco isso, mudando o que deve ser mudado, obviamente, né, com o perdão da má comparação. O que eu acho que o certificado hoje tem que ser exigido pelo seguinte, porque existe ainda aqueles que não querem se vacinar. Então, o certificado é o seguinte, você não quer se vacinar? Ok, é um direito seu, ninguém pode obrigar a espetar uma agulha no teu braço e te dar vacina. Só que se você não quer se vacinar, você não vai conviver com aqueles que se vacinaram e que têm medo, que têm temor, ou que têm até perigo em função de serem contaminados. Então, tudo bem, você não quer se vacinar? Não vacina. Mas você não entra no restaurante. Você não quer se vacinar? Não vacina. Mas você não entra no jogo de futebol. E você continua sem vacinar. É uma opção tua, tá certo? Mas você não pode, com a opção tua, achar que você pode fazer o que você bem entende. Então, eu acho que o certificado de vacina tem um efeito educativo, ou seja, ele vai fazer com que aqueles que estejam ainda reticentes com relação à vacina, tá certo? Que tomem a decisão de irem lá se vacinar, porque é para o bem dele e para o bem dos demais, numa situação totalmente anormal que é a pandemia. E por essa ruptura, dentro do próprio turismo, a gente já conversou com outras entidades da hotelaria sobre esse mesmo assunto, e elas se posicionaram de um jeito bem diferente, né? Até que ponto isso também acaba atrapalhando, acaba embaralhando um pouco essa retomada, por cada entidade ter o seu posicionamento, cada um pensar diferente? Aquilo que eu falei, Nayara, é uma situação totalmente fora de todos os padrões da questão da pandemia. Seria até meio utópico, seria até meio surpreendente se todo mundo, nesse âmbito de incerteza que a pandemia criou, se todo mundo de repente começasse a ter a mesma opinião a respeito de uma coisa que ninguém entendeu naquele momento, tá certo? Então é natural que uma entidade pense assim, a outra pense um pouco diferente disso, a outra... O que eu acho é o seguinte, se você pensar
Se você fizer pergunta para todos, vocês acham que as pessoas têm que se vacinar ou não? Eu garanto que essas entidades todas vão dizer, sim, tem que vacinar. Vocês acham que tem que ter protocolo para garantir que as pessoas que vão se hospedar nesses hotéis, tem que ter um protocolo para poder dar segurança para as pessoas que vão se hospedar? Sim, a gente acha que tem que ter, tá certo? A discussão que fica é aquela questão, mas se não vacinou e não pode entrar no meu hotel, mas isso aí vai diminuir a minha ocupação e tudo mais. Eu acho que são coisas assim, paroquiais, entende? Mas no pano de fundo, numa pandemia horrorosa como essa, que atingiu o mundo todo, entende? Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla dessa questão, e a visão é a saúde humana está acima de qualquer coisa. Esse é um posicionamento que você teve desde o começo, assim, a gente conversava muito sobre essas questões, de como ia ser retomada lá atrás, a gente não tinha nenhuma previsibilidade, e você sempre se posicionou em favor da vida, né? Que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Políticas à parte, é fundamental. Bom, estamos chegando na reta final. A gente tem a última surpresa para você. Essa eu espero que você goste. E roda aí, produção, por favor. Do seu evento realizado e idealizado por você na data de hoje, na área de hotelaria. Ele só foi possível graças a toda a sua competência profissional, a sua capacidade de agregar tantas e tantas entidades hoteleiras do Brasil. E também não podia deixar de falar do seu carisma e, por que não, do seu charme, tá? Quero aqui deixar registrada a minha grande admiração por você. E, como você bem disse, só você sabe das batalhas que venceu. Eu te amo. Um grande beijo. Oi, pai. Queria aproveitar esse momento para falar o orgulho que eu sinto de você, a admiração enorme por toda a sua trajetória, sua carreira, tudo que você conquistou, a pessoa que você é. Sem dúvida, e foi, durante todos esses anos, uma grande fonte de inspiração e uma grande influência nas grandes decisões que eu tomei até aqui. Eu tenho certeza que teria sido um caminho muito diferente se não fosse a influência positiva que você teve nas nossas vidas. E espero que essa pandemia possa brevemente dar uma trégua para a gente poder finalmente cruzar a cordilheira e se reencontrar. Estamos aqui com muitas saudades e torcendo muito por você. Um beijo enorme. Oi, pai. Tudo bem? Muito bacana a entrevista, hein? Um beijo, direto aqui de Santa Catarina, e um abraço para todo o pessoal aí do Hotel Connection. Espero que tenha gostado. Essa é uma mega surpresa mesmo. E eles viveram todo esse negócio comigo, né? Foi a hotelaria, morando no Nordeste com 4 rodas, depois voltando para São Paulo, depois indo para Portugal, depois voltando para São Paulo de novo. E o mais curioso, coisas curiosas, né? Bom, e o apoio deles todos, né? Para isso aí, senão não teria conseguido fazer o que a gente faz, né? Mas uma coisa curiosa, em Portugal, nós morávamos a uma distância, walking distance, da escola de hotelaria do Estoril, que era uma das boas escolas recém-criadas em Portugal, onde, aliás, eu fiz até um curso de extensão hoteleira lá, durante o período que eu fiquei lá. E eu uma vez perguntei para os meus filhos, que ainda estavam na fase de decidir o que vão fazer de faculdade, de profissão e tal, e se eles queriam conhecer a escola para ver se eles queriam seguir os passos do pai, né? Eles não quiseram nem conhecer a escola. Ele falou, isso que você faz, nós não vamos fazer, tá certo? Nós vamos fazer outra coisa, mas não é isso daí que você faz, tá certo? Então não queremos conhecer a escola. Qualquer coisa você depois conta para a gente como é que é. E não fizeram mesmo. A minha filha foi para a área de administração de empresas e o meu filho foi para a área de engenharia elétrica. Então, nada cada um num canto, né? Um em Joinville e outro no Chile. Um em Joinville, porque meu filho se formou em São Paulo e foi trabalhar na VEG. Então, a VEG é em Jaraguá do Sul, então ele mora em Joinville, vai para Jaraguá. E minha filha se formou aqui em São Paulo, e aí teve vários empregos. Ela trabalhou em empresa de consultoria, na Bain Company, pela Bain ela trabalhou na Latam durante muitos anos, depois saiu, aí foi para o Chile, e ela é
executiva, alta executiva. Legal. Agora, a parte que eu mais gosto do programa, você só pode responder com uma, no máximo, 2 palavras. É desafiador, mas vamos lá. Quando criança eu sonhava em ser... Médico. Sou indisciplinado para... Para tudo. Disciplina e liberdade. Você é indisciplinado para... Indisciplinado? Para o quê? Indisciplinado? Ô, louco. Eu não sou. Você é disciplinado, que bom. Eu não sou zero disciplinado. Sou disciplinado. Eu odeio profundamente... Mentira. Tenho paciência para... orientar as pessoas. E eu estou muito cansado da pandemia. De máscara. E principalmente da máscara. Eu também. Todo mundo foge dessa pergunta, mas não pode fugir, tem que cravar, hein? Melhor hotel do mundo. Novo Hotel Morumbi. Foi onde eu comecei minha carreira praticamente de gerente geral. E fui gerente geral 2 vezes no Novo Hotel Morumbi. A gente grava sempre o programa lá. Pois é. Ótimo hotel. Melhor, bom, você falou do mundo, mas o melhor hotel do Brasil. Agora não pode repetir. Um outro, fala outro. Falar um outro? Hotel, um grande hotel do mundo? Não, do Brasil. Do Brasil? Um hotel do Brasil que eu sempre gostei muito foi o que hoje é o Fairmont do Rio de Janeiro. Ótimo hotel. Nayara conhece também, né? Conheço, maravilhoso. Bem localizado. Eu, como carioca, ele foi... Como é que era o nome? Antes da Cor, como é que era o nome? Era o Rio Palace. Rio Palace, depois foi Sofitel durante muito tempo. Exatamente. Então, foi Rio Palace, Sofitel Rio Palace, e depois fechou e reabriu como Fairmont. Maravilha, gente. Estamos chegando ao final de mais um Hotel Connection, 13º episódio. Orlando, muito obrigado. Falei no começo, mas vou repetir, uma das fontes mais bacanas de conversar aqui no setor. Nayara vai concordar também. É verdade. Queria fazer um agradecimento especial à Oracle, nossa patrocinadora aqui do programa, e também um agradecimento super especial à R1, nossa parceira estratégica aqui para a realização desse programa. Então, até a próxima, até janeiro, pessoal. Feliz 2022. Tchau, tchau.